37 anos atrás, uma enchente atingiu o estado, de norte a sul. Todo o centro da cidade inundado, além dos diversos bairros com mais de 2 metros de água e quase 80% da população desabrigada. Mais de 150 famílias desabrigadas, barracos destruídos, estradas do interior interditadas. Este é o saldo deixado pela intensa chuva e pela enchente do rio Itapemirim. As mudanças climáticas já são uma realidade presente e seus efeitos são cada vez mais perceptíveis no cotidiano de milhões de brasileiros. No Espírito Santo, as chuvas intensas vêm se tornando mais frequentes e mais destrutivas. Um deslizamento de terra provocado pela chuva matou um homem em São José do Calçado, no sul do Espírito Santo. A terra que desceu da encosta destruiu a casa do lavrador de 60 anos. Na cidade de Castelo, na mesma região, o rio transbordou e muitas famílias buscaram refúgio em varandas e terraços. 3.000 pessoas estão desabrigadas. Em Cachoeiro de Itapemirim, carros afundaram na lama. Entre 2008 e 2012, mais de 60% dos municípios foram afetados por enchentes. Em 2020, o número de cidades atingidas chegou a 70%, com registros de alagamentos, deslizamentos e mortes. 6 pessoas morreram por causa do temporal que atingiu o sul do Espírito Santo. Entre os municípios mais atingidos por esse temporal estão Alfredo Chaves e Iconha. Ainda há pessoas desaparecidas. Segundo o governo estadual, o custo estimado para recuperar a área atingida é de 783 milhões de reais. 560 residências terão que ser reconstruídas. Os impactos são desproporcionais. Quem mais sofre são os que vivem em área de risco, frequentemente sem saneamento básico, sem drenagem urbana adequada e sem proteção institucional. Olha a minha rua, como é que tá? A água chegou até quase o teto das casas. Em algumas residências, os móveis, mesmo suspensos, molharam com a enchente. Muitos moradores resistiam em deixar as casas com medo de saqueadores. Estudos como os de Bastos demonstram que a impermeabilização do solo urbano, fruto da urbanização acelerada e desordenada, aumenta a vazão das águas da chuva e potencializa os alagamentos. Os números, eles falam por si. Mais de 325 mil pessoas vivem em áreas de risco geológico no estado, segundo o Serviço Geológico do Brasil. Sobe para 6 o número de mortos em decorrência das chuvas que atingem o Espírito Santo. O governo do estado decretou situação de emergência em todas as áreas afetadas por desastres. Nas últimas 24 horas, várias cidades do estado registraram mais de 100 milímetros de chuva. Dos 78 municípios, 50 deles decretaram estado de calamidade pública. Pelo menos 24 mil pessoas precisaram deixar suas casas. 5 pessoas morreram. Neste fim de semana, a Força Nacional chegou à Vitória para ajudar nos trabalhos de resgate, salvamento e auxílio às cidades que sofrem com as consequências das chuvas. Não é só a força da natureza que causa os desastres, é a ausência de preparo. A vulnerabilidade se constrói na falta de investimentos em prevenção e saneamento, em sistemas de resposta rápida, transformando as chuvas intensas em catástrofes pelo Brasil. O caso do sul da Bahia, por exemplo, é analisado por Alves Júnior, que é emblemático, onde sistemas de esgotos colapsaram e a resposta emergencial foi lenta e a população ficou desamparada. É nesse ponto que entra a ideia de gestão de riscos baseada em evidências. Precisamos prever para proteger. A análise preditiva deve estar no centro da política pública. Isso significa o uso de dados geoespaciais, sensores, modelagens hidrológicas e inteligência artificial para antecipar cenários de riscos e planejar ações concretas. Com tecnologia, podemos salvar vidas antes que a água chegue. O abastecimento d'água e o saneamento das cidades agravam-se com o aumento imprevisto das populações. Com a formação espontânea das vilas, dos bairros e dos aglomerados, as cidades crescem de repente criando-se sérios problemas de higiene social.
O SIG-Risco é um sistema digital baseado em inteligência artificial que cruza dados meteorológicos, hidrológicos, topográficos e demográficos para identificar áreas de risco e propor soluções em tempo real. Ele se apoia em 3 pilares: previsão, monitoramento e reação. Por meio de machine learning, o sistema aprende com dados históricos de desastres, aperfeiçoando suas previsões ao longo do tempo. A proposta é integrar diferentes fontes de dados como o INMET, o Google Flood Hub, imagens de satélite e registros da Defesa Civil, e traduzir tudo isso em alertas compreensíveis para a população e painéis interativos para os gestores públicos. Com ele, podemos saber quais bairros serão alagados, quem será mais afetado e qual é a melhor rota de evacuação antes mesmo da emergência ocorrer. No Espírito Santo também choveu forte, centenas de pessoas ficaram desalojadas. O município de Rio Bananal, no norte do estado, foi o mais atingido. Ruas e casas foram invadidas pela enxurrada. Praticamente toda a cidade ficou debaixo d'água. De acordo com a Defesa Civil, uma barragem se rompeu. A plataforma SIG-Risco é equipada com diversos módulos inteligentes, alertas via SMS, apps personalizados, roteamento inteligente para evacuação, análises geoespaciais, automizadas com drones e satélites, além de um painel preditivo para tomada de decisões por agentes da Defesa Civil. Tudo isso funciona em tempo real. O diferencial está na segmentação. Cada comunidade recebe orientações específicas, respeitando seu perfil de risco e localização. E isso se complementa com a capacidade de retroalimentação do sistema. Após cada evento, os dados são reinseridos e o modelo se aprimora. Estamos falando de um sistema preditivo adaptativo, como propõe o Banco Mundial e a UNDRR em seus estudos sobre a IA para mitigação de riscos. E a chuva deixou 2 pessoas mortas no Espírito Santo. A repórter Suelen Araújo, está no município de Alegre e atualiza as informações. A chuva forte que atinge o Espírito Santo desde o começo da semana já provocou 2 mortes. De acordo com a Defesa Civil Estadual, 233 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas em diversas cidades do Espírito Santo. O município de Alegre, cidade onde nós estamos agora, foi o mais atingido. Há 154 pessoas fora de casa. Uma das mortes aconteceu justamente aqui na tarde de ontem, quando um aposentado de 64 anos morreu soterrado após a queda de um muro atingir a casa. Nossa proposta está ancorada no Marco de Sendai da ONU, que define 4 prioridades para reduzir riscos de desastres: entender o risco, fortalecer a governança, investir em prevenção e melhorar a resposta. O SIG-Risco se alinha diretamente a esse paradigma, oferecendo uma política pública baseada em evidências e tecnologia. Além disso, buscamos cooperação internacional. Agências como a UNDRR, o PNUD e a ONU Habitat já atuam no Brasil. Há possibilidade de acesso a fundos multilaterais como o Green Climate Fund e o GFDRR. O Espírito Santo pode, assim, liderar projetos piloto de inovação climática com apoio técnico e financiamento global. Olhares perdidos em busca de respostas. A cidade de Iconha sofreu o maior desastre natural da história recente do município. As chuvas intensas da noite de sexta-feira fizeram o nível do rio Iconha, que corta a cidade, subir 4 metros. As ruas viraram rios. Além de Iconha, outros 4 municípios do sul do estado sofreram com as chuvas de ontem: Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul, Vargem Alta e Marechal Floriano. Em Iconha, a desolação é coletiva. O governador do estado comparou o cenário ao de uma passagem de um furacão. Tecnologia sem ética é um risco. Por isso, o SIG-Risco adota as diretrizes da Unesco e da OCDE para IA em políticas públicas. O sistema deve ser explicável, justo, auditável e transparente. A população não é apenas destinatária da política, mas também coautora. Fóruns comunitários serão realizados nas áreas de risco para validar os critérios algorítmicos, garantindo justiça climática e engajamento social.
Essa abordagem participativa amplia a confiança, evita a discriminação algorítmica e assegura que o conhecimento técnico seja combinado com o saber local. É uma tecnologia pública, pensada com e para as pessoas. A cidade de Colatina, no noroeste do Espírito Santo, foi uma das mais afetadas pela chuva que provocou deslizamentos, quedas de barreiras e abriu crateras nas estradas. No local onde casas desabaram, os bombeiros passaram o dia em busca de 2 crianças desaparecidas. O Exército deslocou 130 homens para ajudar as equipes da Defesa Civil e também para recuperar várias pontes destruídas no estado. O investimento inicial do projeto é de 6,3 milhões. Inclui infraestrutura de TI, sensores, desenvolvimento de IA, capacitação técnica e manutenção. Em 20 anos, o custo total estimado é de 36,3 milhões. Quando comparamos isso com os 8 milhões em prejuízos recentes causados por desastres naturais, percebemos que o custo do sistema é irrisório. Ele se paga com facilidade. Os impactos esperados incluem redução significativa de danos materiais, salvamentos de vidas, diminuição do tempo de resposta da Defesa Civil, aumento da percepção de segurança da população e fortalecimento da resiliência urbana. Com dados, planejamento e IA, transformamos incerteza em estratégia. Em Vila Velha, no litoral capixaba, as ruas alagadas impediram as pessoas de voltar para suas casas. Numa tentativa de ajudar a resolver o problema, o prefeito da cidade determinou a abertura de uma vala numa rodovia para dar vazão às águas que inundaram vários bairros. Na capital, Vitória, a ajuda às vítimas das enchentes teve vários caminhões e barcos carregando as doações que já chegam a 4.000 toneladas. A crise climática não é mais uma possibilidade futura, ela é agora. E políticas públicas precisam responder com urgência, profundidade e inovação. O Sig Risco é uma proposta estratégica, justa e viável. Ela representa o que há de mais avançado em tecnologia aplicada ao bem comum. Não é um sistema fechado, mas um organismo que evolui com os dados, com a ciência e com as pessoas. Então, eu falo ao vivo agora de um dos municípios mais afetados. É o município de Alegre, que fica no sul do Espírito Santo. Aqui, pelo menos 162 pessoas já tiveram que deixar suas casas, ou seja, estão desalojadas. Toda essa vegetação aqui desceu com um barranco. Nela veio muito lixo, mato, toda essa vegetação que a gente está vendo agora e também pedra. Uma pedra acabou atingindo uma casa nessa rua. Aqui sim a gente consegue, Darlison, mostrar o estrago que foi feito pela pedra, né? E todo o entulho que desceu, a terra desceu, olha lá, o buraco que ficou ali naquela parede. A casa que a gente se refere, que a pedra também desceu, ela fica atrás desse buraco que a gente está vendo aí agora. Esse projeto mostra que a universidade pode e deve ser protagonista na construção de soluções para a sociedade. Não se trata apenas de prever enchentes, trata-se de proteger vidas. E para isso, cada segundo conta.